Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui, continuando o assunto de coeficientes constantes. A gente viu no vídeo anterior como a gente resolvia quando a gente tinha coeficientes constantes, né, em equações homogêneas de grau 2. Agora a gente vai ver como que faz para resolver em graus superiores, tá? Então, ó, uma equação de ordem superior a gente tem aqui, ó, né? Ela vai até a enésima derivada e aí ela vai caindo, né? Até chegar na função y aqui, né? Igual a zero. Então, a gente vai fazer a mesma coisa da anterior, tá? A gente suponharia que uma das soluções seria y igual a e elevado a mx, tá? E aí a gente faria a substituição em todas e no final das contas a gente transforma no polinômio de grau n, tá? Então, assim como a gente fez no grau 2, que foi transformar numa equação quadrática, quando tiver de grau n, a gente transforma num polinômio de grau n, ok? E aí, para achar as soluções, a gente faz o que? Encontra as raízes desse polinômio, né? No grau 2, a gente sabe como resolver tranquilamente, né? Agora, de graus maiores, às vezes tem a dificuldade, porque a gente também nem sabe se existem raízes reais, né? Pode ser que existam só raízes complexas, né? E a gente sabe que nem sempre a gente resolve facilmente, tá? Mas é o caminho, tá? Então, agora, tentem relembrar tudo que vocês viram em Básica 2, de como resolver polinômios, colocar aqui, para tentar achar essas raízes, né? Se não, construam gráficos, vejam se vocês conseguem achar onde cruza ali em x, né? Mas vocês vão ver que é tranquilo, tá? Em alguns exercícios, é claro. Então, vamos aqui ver como que a gente resolve cada caso, tá? Porque agora eu já falei que a gente tem que encontrar as raízes, mas e depois que encontra as raízes, o que faz? Então, primeiro caso, quando a gente acha raízes diferentes, tá? Então, se todas as raízes são distintas, né, e são reais, então a solução geral é como a gente viu lá de grau 2, tá? A gente vai pegar todas essas raízes, ó, e colocar onde? No expoente aqui da exponencial, tá? Então, ó, m1x, m2x, mnx, então vai ficar constante 1 vezes m1x, mais constante 2 vezes m2x, e assim por diante, tá? Ah, se nem todas as raízes forem diferentes. As que forem diferentes, vocês vão trabalhar dessa forma, tá? Encontrar elas e deixar elas todas numa soma. As que forem iguais, o que acontece? Vamos ver aqui no caso 2, ó. Raízes reais iguais de multiplicidade k, né? Ou seja, por quê? Porque no grau 2, né, na quadrática, a gente sabe que a multiplicidade só pode ser, quando são iguais, só pode ser 2. Mas quando a gente tem graus maiores, a gente pode ter uma raiz de multiplicidade 2, multiplicidade 3, até vai saber lá, né? Então, quando aparecer essas raízes iguais de multiplicidade k, o que acontece? A gente sabe que todas as soluções são iguais, né? Então, vai ficar e elevado a m1x, tal, tal. Então, para transformar elas em li, que é muito importante, lembra? O que a gente fez no grau 2? A gente achou que era colocar o x aqui na frente, né? Esse x que apareceu aqui, ó, né? Então, multiplicar por x. Se for de multiplicidade de k, o que você vai fazendo? Você vai multiplicando por x, ó. Então, é de grau 1, né? Então não aparece ninguém, né? Porque aí é distinta. É de multiplicidade 2, ó. Apareceu o x. Multiplicidade 3, x ao quadrado. Multiplicidade k, x elevado a k menos 1. Tá? Então, você vai acrescentando x, né? E como ficaria a solução? A solução ficaria assim, ó. C1 vezes e elevado a m1x, mais C2 vezes x elevado a m1x, né? Ó, C3x ao quadrado até CK elevado, vezes x elevado a k menos 1. Tá? Então, essa multiplicidade, a gente vai acrescentando o x na solução. Então, se a gente tiver uma mistura de raízes distintas e raízes que têm multiplicidade k,
você junta tudo numa equação. Ela vai ser ali, tá? Você vai colocar, por exemplo, C1 vezes E de x, M1x mais C2. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Você pode colocar assim, por exemplo. Ó. Vamos dizer que a gente tem duas raízes distintas, M1 e M2. Ó, então, ficou aqui. E tem M3 que tem multiplicidade de 3. Ó. Então, como ficaria? Ó? A gente coloca aqui, E elevado a M3x. Como tem multiplicidade de 3, ó, a gente acrescenta um x. E depois a gente acrescenta outro x que vai ficar x ao quadrado. Né? Então, pronto. Ó. Tá? Assim a gente vai misturando essas raízes. Então, não tem segredo. Tá? Ah, mas e se eu tiver raízes complexas? Porque a gente sabe que a gente já viu um teorema de grau, acho que acima de 5. Eu não lembro, mas a gente já viu que é muito comum aparecer raízes complexas. E como a gente está falando de coeficientes constantes, né? O que acontece? Coeficientes constantes, sempre que aparece uma complexa, o seu conjugado também aparece. Né? Então, a gente sempre vai ter pares de conjugado. Daí, como resolve? Do mesmo jeito. Achou a raiz complexa, você já sabe que o conjugado dela está. Acha quem que é o alfa, acha quem que é o beta e substitui, né? Aonde? Naquela equação que a gente tinha visto. Ó, E elevado a alfa x, né? Vezes C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Se você tiver vários pares, você vai substituindo todos os pares separadamente, ó, tá? Então vai ficando, por exemplo, você achou um primeiro par alfa 1, então vai colocar aqui, ó. Aí depois tem outro par, coloca aqui também, ó, porque ele vai ter um outro alfa e um outro beta, né? Aí vai ser C3 aqui no caso, né? Aí cosseno de beta 2 e tal, né? E assim vai indo. E se tiver raízes reais, você segue o mesmo caminho do anterior. Vai acrescentando essas raízes reais separadamente, tá? Então, para resolver aqui, as soluções são parecidas com o grau 2, só que para resolver, para encontrar essas raízes, né, vocês vão ter que ter ferramentas de funções polinomiais, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, né, para ajudar. Depois nos exercícios vocês vão vendo. Eu vou colocar aqui algumas. Eu trouxe 3 exemplos que trabalham 3 estratégias diferentes de encontrar essas raízes, né? Para vocês tentarem relembrar dessas estratégias que vocês viram em Básica 2. Tá? Então, exemplo 1 aqui. Ó. Resolva uma EDO de terceiro grau aqui, né? De grau 3. E aí eu quero resolver ela. Então, primeira coisa, o que a gente faz? Transforma. Os coeficientes, lembrando aqui, são constantes também, né? Então, a gente transforma no polinômio de grau 3. Ó. Então, fica m ao cubo mais 3m ao quadrado menos 4, né? Já que aqui não é derivada, igual a zero. Ok? Então, vamos lá para a primeira estratégia. Primeira estratégia que vocês vão procurar. Sempre testem a raiz 1 e a menos 1. Tá? Então, se não for igual a 1, ó, aí aqui fica 1, mais 3, 4, 4 menos 4, 0. Pronto, achei uma raiz. Então, a primeira raiz é m igual a 1. Vamos ver o menos 1. Ó. Menos 1 mais 3 dá 2. Aí não é raiz, tá? Mas eu encontrei. Então, a primeira estratégia é sempre testar o 1 e o menos 1. Ok? Aqui deu certo. Então, o que a gente faz? Agora, vamos resolver, vamos diminuir o grau. Né? Já que eu conheço uma raiz, vamos diminuir o grau aqui, ó. Então, eu posso fazer a divisão, tá? Então, vamos fazer a divisão aqui, ó. Vamos pegar o polinômio e dividir pela raiz que eu achei, ó. Lembra como que a gente coloca? M menos a raiz, ó. Então, como a raiz é 1, então fica menos 1. Eu poderia trabalhar também com quem? Com aquele dispositivo, né? Do Brillouin-Ruffini, tá bom? Mas eu vou fazer a divisão para vocês verem como que faz também. E o Brillouin-Ruffini vocês podem testar depois, tá bom? Aqui ficaria, ó, m ao cubo dividido por m fica m ao quadrado, né? M ao quadrado vezes menos 1
dá menos m ao quadrado, aí lembra que quando vem para cá inverte o sinal, então fica mais m ao quadrado, e m ao quadrado vezes m dá m ao cubo, aí quando vem aqui inverte o sinal, menos m ao cubo. Então vai ficar 4m ao quadrado, né, menos 4. 4m ao quadrado dividido por m dá mais 4m. Vai ficar 4m vezes menos 1 dá menos 4m, e aí vem aqui e inverte o sinal. E 4m vezes m fica 4m ao quadrado, aqui vem menos 4m ao quadrado. Não tem m, né? Então fica 4m menos 4. Aí 4m dividido por m dá 4. Aí eu já sei que vai zerar aqui, ok? Então caiu no polinômio de grau 2. Então o polinômio de grau 2, a gente pode resolver por Bhaskara agora, tá? Vamos achar o delta aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac. Então, o B é 4, então fica 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Então fica 16 menos 16. Ó, já sei que tem raízes iguais aqui, ó. Então, quem que vai ser essa raiz? Ó, é menos B, ou seja, menos 4, dividido por 2 vezes o A, que é 1. E menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Tá? Então, eu sei que esse polinômio, né, eu posso escrever, eu vou colocar outra cor aqui, ó. Posso escrever esse polinômio dessa maneira aqui, ó. M menos 1 vezes m menos a raiz, então menos com menos dá mais, ao quadrado, tá? Mas como eu já conheço as raízes, eu já posso achar a solução. Ó. Quem que é a solução? Vamos colocar aqui outra cor, né? A solução é essa aqui, ó. Tem uma raiz distinta, que é 1, né? Então vai ficar C1 vezes e elevado a 1x, né? Ou seja, fica só o x aqui, tá? E tem uma raiz de multiplicidade 2. Então, como que a gente coloca? Primeiro, a gente coloca o e elevado a essa raiz, né? E na segunda, a gente acrescenta quem? Acrescenta o x, né? Então, e elevado a menos 2x. Pronto. Achamos a solução geral para esse caso. Ok? Então, primeira estratégia, testem 1 e o menos 1. Então, vamos ver outra. Aqui, ó, é outra de grau 3, né? Então, vamos primeiro achar a equação característica dela, né? Então, é 3m ao cubo mais 5m ao quadrado mais 10m menos 4 igual a 0. Ok? Então, primeiro caso, primeira coisa que a gente faz é testar 1 e o menos 1. Se substituir por 1, fica 3, mais 5, 8, mais 10, 18, menos 4, 14. Então, 1 não é raiz. E se for menos 1, ó, aqui fica menos, né? Então, fica menos 3. Aqui o ao quadrado é positivo. Então, fica mais 5. 5 menos 3 dá 2. Né? E aqui fica menos 10. 10 mais 2... menos 10 mais 2 dá menos 8, e menos 8 com menos 4 dá menos 12. Então, nem o menos 1 são raízes, né? Agora lascou, né? Porque se nem 1 e se nem o menos 1 são raízes, o que eu posso fazer para encontrar essas raízes, né? A gente tem uma outra ferramenta, que é o seguinte, ó. Eu pego o coeficiente independente aqui, né? E o coeficiente que acompanha o maior grau, né? Então, vou pegar o 3 aqui, ó, e vou achar todos os seus divisores. Quem são os seus divisores? Ó? É o mais ou menos 1 e o mais ou menos 3, né? E o 4, o menos 4, né? Quem são os divisores de menos 4? É mais ou menos 1 também, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Ok? Aí, uma maneira de achar seria, assim, os possíveis divisores, né, os candidatos que são racionais, tá? Porque a gente
pode ter aqui irracionais ou complexos, tá? Mas os candidatos racionais já estão todos na mistura que vai ter aqui, que seria a divisão, nesse caso, do D, né, que é o último, ó, A, B, C, D, né? Seria a divisão do D pelo A, tá? Então, quem são os candidatos? Ó, se eu for dividindo, ó, eu tenho várias combinações. Eu vou dividir primeiro tudo por 1. Então, eu tenho mais ou menos 1, que eu já testei, já sei que não é. Depois, ó, mais ou menos 2, que, né, eu estou dividindo tudo por esse 1. Ó. E o mais ou menos 4. Então, eu tenho esses candidatos. Além disso, ó, eu posso dividir tudo por 3. Então, eu tenho mais ou menos 1/3, o mais ou menos 2/3 e o mais ou menos 4/3, tá? Todos esses números são os candidatos a serem raízes racionais, tá? Se nenhuma delas for, então não vai ter raiz racional, ok? Então, isso aqui é uma propriedade lá de básica 2, vamos relembrando, tá? O mais ou menos 1 a gente já testou. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar testando uma por uma, tá? Até achar. Vou fazer o primeiro teste aqui, ó, já que a gente está fazendo esse exemplo, né? Se não fosse exemplo, a gente só precisa encontrar uma. Por que encontrar uma? Porque como é de grau 3, na hora que a gente encontrar uma, a gente diminui o grau e já pode resolver a quadrática, ok? O 2, vamos ver o 2. Ó. Aqui ficaria 2 ao cubo, 8, né? 8 vezes 3, 24. Só que está tudo mais, tá vendo? O mais com esse menos 4 aqui, ó, não vai dar. Então, nenhuma dessas positivas aqui, ó, o 2 e o 4, vai ser. Ok? Porque são maiores que 1, né? E eu já sei que nesse caso aqui vão ficar muito grandes para chegar perto desse menos 4. A mesma coisa vai acontecer com o mais 4/3, tá bom? Vamos testar as outras então. Os negativos, ó. Menos 2 ao cubo fica menos 8. Menos 8 vezes 3 dá menos 24. Aí 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Aí aqui ficaria menos 20, menos 4. Ó. Já sei que não. Tá? Então, menos 2 não é. Então, nem esses são, nem esses são. O menos 4, ó. Menos 4 ao cubo dá menos 64. Menos 64 vezes 3 vai ficar menos, deixa eu ver aqui, 2, vai 192. Aí 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 5 dá 80. Aí já sei que não é, né? Porque ó, ficou muito grande aqui, então nem o mais nem o menos 4 são. Vamos ver o mais 1/3, né? 1/3 ficaria 1 elevado a 27. 1 elevado a 27 vezes 3 dá para simplificar, ficaria 1/9. Mais 5 sobre 9, né? Porque ficaria 1/3 ao quadrado, ficaria 1 sobre 9, vezes 5, 5/9. 10 vezes 1 sobre 9, 10 vezes 1 sobre 3, desculpa, fica 10/3, né? E aí aqui, ó, 9 mais 5 dá 6. 6 sobre 9 dá para simplificar, ó, ficaria 2/3, né? Mais 10/3, ó. 2 mais 10, 12. Dividido por 3 dá 4. 4 menos 4, que tinha aqui, né? Que eu não coloquei ele, ó. Opa, aqui, ó. 4 menos 4 dá 0. Então, ótimo, achei uma raiz, ó. 1/3 é raiz. Se 1/3 é raiz, a gente pode encontrar a outra raiz na divisão, né? Ficaria 3m ao cubo, mais 5m ao quadrado, mais 10m, menos 4, tudo isso dividido por m menos 1/3, ok? Vamos lá, 3m ao cubo dividido por m ficaria 3m ao quadrado. Aí 3m ao quadrado vezes menos 1/3 ficaria menos 1, né? Aí menos 1 menos 1m ao quadrado, e aqui ficaria mais 1m ao quadrado, né? Então 5 mais 1 dá 6m ao quadrado, né? Aí abaixo 10.
e abaixo menos 4, né? 6m ao quadrado dividido por m fica 6m. Aí 6m vezes menos 1/3 ficaria menos 2, né? Aí aqui vai mais, então fica mais 2 aqui, ó. E aí ficaria 12m menos 4. E aí aqui fica 12, né? E aí eu já sei como vai, né? Porque 12 dividido por menos 1/3 fica menos 4. Aqui vai mais 4, aqui 0. Ok? Então, aqui está o nosso de segundo grau, que a gente pode igualar a 0, né? Para tentar resolver. Olha, 3, 6 e 12. Dá para simplificar por 3, né? Então, ficaria m ao quadrado mais 2m mais 4 aqui, ó. Tá? Então, vamos achar essas raízes. O delta seria b ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, aqui ficaria 4 menos 16, que dá menos 12. O delta é negativo. Eu sei que a gente tem raízes complexas aqui, ó. Vamos montar para encontrar quem que é o alfa e quem que é o beta, né? Então, o m seria menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de menos 12, né, que eu posso escrever como raiz de 12 i dividido por 2 vezes o a, que é 1, né, por 2. Aqui eu vou separar, ó, vai ficar menos 2 sobre 2, mais ou menos. Eu posso simplificar a raiz de 12, por quê? 12 é 4 vezes 3, né? A raiz de 4 é quem? A raiz de 4 é 2. Eu posso escrever assim, ó, 2 raiz de 3 sobre i. Aí posso simplificar, né? Então, m seria menos 1, mais ou menos, aí 2 dividido por 2 dá para cortar, raiz de 3i, ó. Então, pronto, encontrei quem que é meu alfa, ó, menos 1, e quem que é meu beta, raiz de 3, né? Então, a minha solução, né, vamos colocar outra cor aqui para a solução. A solução, ela tem essa característica, ó. Primeiro, a gente tem uma raiz real. Então, fica elevado a raiz, que é 1/3, né? Então, 1/3 de x, mais, ó, agora tem outra complexa. Então, fica elevado a alfa x, ó, então seja menos x, né? Já que é menos 1 alfa, vezes C2 cosseno de beta x, ou seja, raiz de 3x, mais C3 vezes seno de raiz de 3x. Okay? Então, a gente tem aqui a nossa solução, uma mistura de raiz real e raiz complexa, né? Ok? Então, a segunda maneira de encontrar é achar os coeficientes, né? Achar aqui as possíveis raízes racionais e testando até ver se tem uma. Se não tiver nenhuma, meu amigo, reza, porque o chumbo está feito, tá? Agora vamos para o nosso terceiro exemplo aqui, ó, e último de hoje, ó. Resolva, agora eu tenho uma equação de grau 4 aqui, ó. Então, como que a gente vai resolver? Se é de grau 4, primeiro vamos transformar, ó, então fica m ao quarta mais 2, ó, como é ao quadrado, né? Então, m ao quadrado mais, quem acompanha aqui, o 1, né? Ó, então, aqui a gente tem, ó, um polinômio que a gente conhece como biquadrático, né? Então, aqui é outra maneira de resolver. Como que a gente pode resolver isso? Transformando esse polinômio biquadrático em uma função quadrática, uma equação quadrática, tá? Como? Vamos substituir o m por outra incógnita, tá? Vou chamar de k. Só que o m, a gente vai transformar assim, ó, o k vai ser m ao quadrado, né? Já que a gente está falando de função biquadrática. Por quê? Porque m à quarta seria quem? M ao quadrado, né? Então, esse m ao quadrado aqui, eu substituo por k. Aí ficaria k ao quadrado. E esse m ao quadrado aqui, ó, eu substituiria por k, ou seja, transformaria numa equação do segundo grau, né? Ficaria assim, ó, k ao quadrado mais 2k mais 1 igual a 0, tá vendo? Aí é só resolver essa equação, ó. Quem que é o delta? É b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos 4
vezes o A, que é 1, vezes o B, que é 1, né? Aí ficaria 4 menos 4, que dá 0. Ou seja, já sei que são raízes iguais, né? Então, aqui no caso, ó, quem que é o M, né? Opa, né? M é o K. Quem que é o K? O K é menos B, ou seja, menos 2 dividido por 2, que dá menos 1, né? Acabei aqui? Não, não acabei, né? Por que que eu não acabei? Porque eu não quero K, eu quero M, né? Então, como eu quero M, eu vou voltar aqui e vou colocar, ó, M ao quadrado é igual a menos 1, né? Se M ao quadrado é igual a menos 1, quem que é M? Ó? Os valores para M é mais ou menos raiz de menos 1. E quem que é menos 1, a gente sabe que é I, né? Mais ou menos I, mas se a quarta não tinha que ter 4 raízes? Pois é, significa que o I tem multiplicidade 2 e o menos 1 também tem multiplicidade 2, tá? A gente nunca viu raízes complexas de multiplicidades maiores. Como que ficaria a solução? Ora, vamos lá. A solução fica do mesmo jeito, ó. Como são raízes complexas, a gente vai primeiro aqui, ó. Como é I, né? Quem que é o alfa? Ó? Vamos localizar quem que é o alfa. O alfa seria o termo real, não tem, então o alfa é 0, né? E o beta é o 1 no caso, né? Que acompanha o I. Então a solução ficaria assim, ó. Primeiro, ó, E elevado a alfa x, ou seja, E elevado a 0x, eu vou colocar aqui sim primeiro, tá? Vezes C1 cosseno de beta x, ou seja, 1x, então cosseno de x, mais C2 seno de x. Mas, ó, não tem multiplicidade 2, então quem que a gente multiplica na frente do E? O x. Então fica x elevado a 0x, aí a mesma coisa, ó, C3 agora, né? Cosseno de x mais C4 seno de x, ó. Então a solução fica dessa maneira, ó, como aqui dá 1, fica C1 cosseno de x mais C2 seno de x, aí aqui fica mais x vezes C3 cosseno de x mais C4 seno de x. Ok? Então, quando as raízes complexas têm multiplicidades maiores, a gente faz a mesma coisa, vai acrescentando o x junto aqui com a exponencial. Se tivesse multiplicidade 3, teria x ao quadrado vezes e elevado a alfa x. Ok? Vejam a lista de exercícios, façam. As dúvidas a gente tira no momento síncrono, tá? Se vocês quiserem, podem perguntar no fórum também, podem perguntar ali nos comentários da lista, que a gente vai conversando, tá bom? Bom trabalho e até mais.